Oi, gente, estamos aqui começando o nosso momento, né, o nosso encontro, em que nós paramos para procurar entender e viver melhor. Como viver? Viver é uma coisa que aprende, né? Como o ser humano é aprendizagem, né? Aprendizagem. Eu nunca paro, né? Porque não tem, é grande, né? A gente tem muita coisa e conforme você vai vencendo algumas coisas, né? Você vai passando, conseguindo alguns pontos a favor e tal, de viver melhor, de fazer melhor, ao mesmo tempo vai, abrindo um espaço cada vez maior de percepções. Nossa, isso eu nunca percebi, aquilo, veja isso, veja aquilo. A vida fica muito interessante. Então é uma coisa meio viciada, né? A gente fica meio viciado nessa coisa do entender, do sacar. E aí eu, como faço esse trabalho de ajuda, né? E, então, que é bem diferente de fazer com a gente mesmo, né? Uma coisa é com a gente, uma coisa é com o outro, né? E no outro, a gente percebe que a coisa é bem diferente, porque a pessoa é que tem o poder de, entendeu? Então não é assim tudo que a gente quer, né? Que a gente consegue. Então a gente tem que ter assim um traquejo, né? Uma safadeza, uma esperteza, uma habilidade, claro, de poder fazer o outro perceber, né? E a estrutura humana, gente, ela é muito coerente. Ela é muito forte, porque se nós vivemos pela eternidade, vivemos muito no passado, vivemos no futuro, a nossa estrutura é indestrutível. Ela pode ser afetável, porque não é influenciável, mas não é absolutamente uma coisa frágil. Ela é tremendamente forte, tremendamente capaz, e todo mundo é assim, porque é assim, acabou. Claro que isso, né, mesmo com isso, a gente nos leva para caminhos de sofrimento. Mas toda vez que eu vejo esses caminhos difíceis, os desafios, os sofrimentos e as coisas, eu vejo força naquilo. Força. Eu não consigo X coisa, Gasparito. Tá. Você tem uma força desgramada para segurar as coisas. Tem. Claro que a gente não está acostumado a ver assim, né? Você vai achar que não, as coisas são difíceis, você é pequenininho, você não tem condição. E por um lado, algumas coisas estão faltando mesmo, você tem razão. Mas pequenininho e fraco, olha, é a última coisa que você é, né? Não, mas não é nem que você queira, você pode estar pensando o quê? E pensando o quê, você vai se sentir como? Mas não é verdade. Não é. Pois é, tô com a tossinha aqui. Finalzinho da gripe. Mas aí, pensa. Você é um touro. Nem sempre você está muito ao par de como você está usando as suas forças. Não, nem sempre. Mas elas estão sendo usadas. Então, o que eu percebo é que a maioria de nós, né, vive uma coisa muito forte, assim, quando a gente nasce, a gente é muito influenciado pelo mundo, né? O mundo se impõe, muitas vezes, de maneira muito violenta. Então, a gente percebe que nós somos bombardeados e, naturalmente, a gente se defende, porque tudo que dói, tudo que machuca, tudo que... um grito que a mãe deu, qualquer coisa que seja inconveniente, leva a uma resposta interior de defesa, de proteção, de compensação, de harmonização. E era uma fase da vida que a gente não está muito lucidão da coisa. A gente está lúcido, mas não consciente de si, completamente. Então, a gente faz muita coisa que fica, obviamente, né, envolvido no processo, sem que a gente perceba com clareza. Por exemplo, são os mecanismos de defesa da gente que a gente põe, né? Por exemplo, se uma mãe é muito cobradora, você vive na presença de pessoas muito cobradoras, muito exigentes, é bem capaz que você aprenda, para se defender, se alienar. Fazer a boba, a esquecida, a boba, né? A incapaz, a não sei. Tudo isso é uma maneira de dizer não, né? Não. E de se botar numa situação mais segura, mais defendida. É uma coisa quase instintiva na gente. E a gente saca tudo, a gente percebe tudo, mas a gente consegue também enganar a gente também consegue se fazer de bobo, esquecido, e esquece mesmo, esquece.
Não, fica boba mesmo. Fica. Quanto mais a pressão, né, dos pais você fazer certo, vê que você faz tudo errado, fica nervosa, faz tudo errado. Não é assim que a gente funciona? É assim. O que é aquilo lá? Por que a gente faz errado? Porque tem uma pressão muito forte. Quando tem uma pressão muito forte, a tendência é a gente se prender para se defender dessa pressão. Então, quando você vai agir preso, você começa a fazer errado, concorda? Que é diferente, por exemplo, se você está num clima muito legal, né? E não tem nenhuma opressão, não tem nada de pressão, você vai e faz normal, faz bem, desempenha bem, vem bem, é legal, não é? Equilibradamente, muito bem. Agora, se tiver pressão, a gente vai ter defesa. Concorda? Porque pressão dói. E dói, vai puxar uma defesa, gente. É do bicho, é do nosso corpo, entendeu? E o nosso bicho, nosso corpo, ele aprende a defender. Tudo aquilo que causa dor, ele vai guardando. Claro, ele faz parte da defesa, precisa guardar. Né? Se eu bati numa ponta de mesa, agora eu guardei. Se eu guardei, na hora que ele vê uma ponta, fala, cuidado. Claro, né? Porque ele já bateu na ponta, ele guardou essa experiência, ele tem que guardar essa experiência. Para que você não bata outra vez na ponta, né? Se você caiu, porque estava molhado no chão, obviamente ele guardou essa condição de chão molhado. E toda vez que ele vê um molhado no chão, ele já, você vê, seu próprio corpo, naturalmente ele já, para e vai com cuidado. Não é defesa, gente? Não está certo? Então isso tem que existir, porque isso vai preservar a nossa integridade, o nosso bem-estar, evitar a dor, evitar o acidente, evitar lesões. É a preservação do ser. No convívio social, isso é demais. Isso é demais. É impressionante como a gente conviveu com autoritarismos, com pessoas que não foram justas, com um milhão de coisas que a gente passa na medida em que há muita ignorância no mundo e a gente está exposto a isso. Ponto final. Quando tudo isso vem em todos nós passamos isso, nós vamos defender. Ô, gente, dói. Você vai ficar quieta com a dor? Você vai deixar o braço ali queimando e não vai puxar o braço? Impossível, né, gente? Claro, é uma reação natural, é a defesa. Então, hoje, você não está muito lúcida, mas é por isso que eu estou falando desse assunto. Como você tem mecanismos, né, que sabotam muita coisa. Ah, sabota. Sabota relacionamento afetivo. Você faz dar errado. Pra você sair dali, você sente um alívio quando você sai. Por quê? Porque lá você fica tensa, porque você tá com medo de qualquer coisa. E as defesas, então, estão agindo. Aí você começa a olhar, a pessoa já acha uma opção de defesa, acha coisa ruim, começa a desfazer dentro de você, até o momento que você consegue criar um rompimento com as pessoas. Claro, é defesa. Realmente, né, você já passou alguma experiência e não elaborou muito bem. Você elaborou como você pôde. E ela está aqui até hoje cheia de defesa. Por exemplo, né, a questão de passar vergonha na frente dos outros. Gente, isso é terrível. A gente marca, e agora depois tem uma opção de sininhos tocando lá dentro quando tentar na frente dos outros. Não é isso, gente? E de tensão para não dar mancada. O que é essa tensão para não dar mancada? É dizer, escuta, né? Você vai sofrer aquilo. Numa época em que você deu muita importância para os outros, né? Um ego feito pelos outros, né? Claro, se eu amadurecer, se eu não tô mais dando essa força para os outros, obviamente eu já não vou me sentir assim na frente dos outros. Mas até isso você não fez ainda, né? Você está naquela educação ainda de quando você era uma menina, um menino. E os adultos eram grandes, eram importantes, significativos. O mundo de fora dependia muito do mundo de fora. Você não tinha direito, não tinha palavra, não tinha vontade própria, não tinha, né? Nem às vezes altura, nem tamanho, porque você era criança, pequeno. Enfim, era uma época em que era completamente diferente, não é do que é hoje. Você é adulto, hoje você pode, você tem uma palavra, você tem uma liberdade, você tem uma maturidade. Quer dizer, hoje, né, você pode escolher muita coisa, o que você não podia com criança, você tinha que aceitar, o que tua mãe punha na comida, o que, entendeu? O que deixava, o que não deixava. Então era uma situação em que o mundo externo era muito grande. E nosso eu ficou muito assim, muita importância para o mundo externo ainda. A maturidade, ela vai alcançando lentamente. Você vai passando essa autonomia que estava nos outros para ficar autonomia em você. Eu, né? Eu. Então, quando eu fico maior e a coisa mais gostosa é crescer,
Não tem coisa melhor que virar adulto, né? A gente não vê a hora, adolescente então, não vê a hora de fazer 18 ou 21, quer dizer, poxa, você é um adulto. Por quê? Porque você pode escolher, você pode, cresce, fica enorme. Antes você não pode uma porção de coisa, agora você pode uma porção de coisa. Quer dizer, essas mudanças nem sempre são feitas de maneira muito legal pela nossa sociedade. E muitas vezes são trágicas. Pessoas que ainda estão aos 50, ou 40, ou 60, sei lá quanto, ainda elas, 70 até, elas estão ainda naquela coisa como se elas fossem aquela criança que precisa perguntar pro outro o que o outro acha, teme que o outro vai falar, parece que ele ainda depende, ele não depende, ele pode fazer o que ele quer, não posso fazer isso porque senão fulana vai ficar triste, entendeu? Mas e daí que a outra vai ficar triste? Não é você que vai ficar triste, e se você não fizer, qual é o preço que você vai pagar de não fazer por causa da pessoa? Você ainda está pondo muita força nas pessoas, as pessoas têm um peso, mas não é esse, não é tudo isso, as coisas é diferente, mas ela no clima interior, a gente ainda não cresceu. Né? A gente não percebeu que a gente está no controle, né? E que a gente pode dizer não, ou pode pensar completamente diferente, porque a situação é diferente, né? Exigindo, claro, uma vida diferente. Então eu vejo a pessoa assim desatualizada. E de repente, gente, a gente nota que o nosso eu, ele, quando você vai crescendo, ele vai ficando do seu lado, ele vai se ligando em si. O meu tamanho, a minha medida, a minha necessidade, a minha hora, a minha verdade, a minha realidade, o meu temperamento, coisas que eu não posso mudar, que são coisas minhas. Minha cabeça vai deixando de se preocupar de se adaptar ao mundo para se adaptar em mim. Isso não quer dizer que eu não considero o mundo faz parte de mim, né? Mas o mundo social, existe 1 bilhão de maneiras de você ser que não está ferindo as regras do social, do convívio, não é isso? Se eu vou morar aqui, se eu vou morar lá, se eu vou casar, não vou casar, se eu vou fazer sexo assim, eu vou fazer sexo, não tem nada a ver, ninguém tem nada a ver com isso, não é isso? Se eu vou dar valor para isso, dar valor para aquilo, não. Então, o que eu noto é que a maturidade vai nos levando a se dirigir mais por dentro da gente, mais por o que chama de espiritual, né, do nosso eu mesmo. E isso você vai encontrando o quê? Uma vida meia dupla, porque o eu quer uma coisa, mas a cabeça ainda está com uma porção de informação, né, daquela épocazinha que você dava muito ouvido para os outros. Uma das coisas piores disso tudo, que eu vivo lidando com isso todo dia, é impressionante, é o tal do sentimentalismo. Você é sentimental, você é um horror, você é um nojo, baixinho, você é terrível, vou vomitar, entendeu? É horrível o sentimentalismo. O que é o sentimentalismo? É como o mundo disse que você tinha que pensar sobre as coisas. Então, se a pessoa tá assim, ela é uma coitada. Você tem que pensar que ela é uma coitada. Ora, então você pega esse tipo de pensamento. Aí e vai usar ele, dá força. Aí você olha para a pessoa que diz, coitada. Aí sente dó, uma opção de coisa. E coitado, o mundo que ensinou isso para nós. Coitado, você tem que assumir tudo por ele, fazer tudo por ele, esquecer de você, fazer blá, 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 blá. Né? Se não, tem um senão também, né? Todo mundo vai te odiar, você vai ser malvado. Então, tem todo um troço colocado aí, que é cabeça, assim, aprendido. Não é uma coisa que você foi, viveu, conviveu, aprendeu na vivência. É outra coisa aí, né? Por isso que a gente fala, quem passa pela coisa sabe o que é. E é verdade, né? Isso é uma coisa que a gente nem passou. Então a gente entra nessa. E é engraçado, tudo que é sentimental, eu percebo, toda essa parte ruim que veio da nossa cultura e que é sentimental, dói. Dor, né? Dói. Dói. Não, dói. Dó é dor, ó. Dó já fala dor, né? Saudade é horrível, horrível. Ou saudade é um troço horroroso. Não me fala que você vai estar com saudade. Não tem a saudade comigo. Sai pra lá com esse troço de pensamento que me gera saudade. Final. Acabou. Então, esse acabou nas pessoas já é uma facada no peito. Que isso? Não, coitado do outro. Mentira! Você não toma, não sente isso. É a cabeça que tá pensando que outra coisa. Quem é você, coitado?
tá besta, não deixa minha vida em 5 minutos na tua mão. Ô, você? Ah, Cléo, pelo amor de Deus, sai pra lá. Isso é uma fera. Quando você morde mesmo, né? Aqui, tá, coitada? Ninguém é. Pega no calinho, quero ver, né? Não é. Não quer dizer que você não seja uma pessoa legal, mas também não quer dizer que seja, não é tonta, né? Entendeu? Não é de confiança também, não. Não, você estuda aqui na minha frente, ninguém é de confiança, não é mesmo. Isso não quer dizer que eu não adoro vocês, que eu acho vocês bacanérrimos, mas não é de confiança. É duas coisas diferentes, concorda? Ora, se você pensar assim, você vai ver que eu de confiança tem que ser eu pra mim. Não tem mais outro. Eu tenho que ser de confiança pra mim. Eu tô aqui. Eu sou meu. Qualquer bem que eu fizer, sou eu que vou sofrer. Qualquer mal que eu fizer aqui, sou eu que vou sofrer. Quer dizer, os outros não tem nada com isso, tudo é na cabeça. Agora, se eu quero ter pena, quero me matar pela família, como você faz? Pelos outros, toda essa coisa, né? Bem infantiloide, como tua mãe ensinou, como tua mãe foi. Você está livre, é você que faz. Mas é tudo sentimentalismo. E sentimentalismo é drama e dor. Dor. É sofrer. É ir sofrendo. E que também tira o gosto da vida, né? Todo sentimentalismo não vive, né? Porque ele sofre tanto, que aí ele põe um monte de defesa, que daqui a pouquinho ele acaba né? Nada. Relacionar não pode, porque as pessoas vão te trair, vão te fazer sofrer, vão te magoar, vão não sei o quê. Ninguém magoa ninguém, gente. Não! Ninguém magoa ninguém. Faz essa cara pra mim, não. Você que se magoou. Quantas vezes, se uma criança fala uma bobagem, você nem mais se magoar, é uma criança, você fala, não é? Não é isso? Fala, não gosto da sua cara. Você dá risada. É criança. Eu também não gosto da sua, você brinca, não é? Não é assim, não tem problema nenhum, tem. Agora você é adulto. Você dá força, né? Você dá o maior crédito. Então tá vendo. Claro. Quem é que se magoou? Você, porque se você pode fazer como você faz com criança, e não se magoar, você pode fazer com qualquer um. Então, se você pode isso, você pode com qualquer um. Então é você o responsável, não os outros. Agora os outros vão deixar de ser assim, de falar o que quer, porque você pode se magoar? Vocês acham que isso é educado. Vocês acham. Então nós vemos num mundo de mentira e hipocrisia, né? Aí você fala que todo mundo é falso, mas você também. Você também não fala. Não vem falar com essa cara de você é sincero, o quê que você é sincero? Parem! Parece besta. Acorda. Não fala. Ele tem um baita sentimento. Não, vai magoar, vai isso, fez aquilo, isso aqui. Toma 1 milhão de cuidados, você tem que falar uma coisinha. Não fala assim, simplesmente. Aí se eu falar só simplesmente, eu já vi várias vezes, fala isso simplesmente, de repente, nossa, você tá brabo? Eu vou, não. Não, você tá tão assim, né? Grosseiro. Eu falei, não. Só porque eu disse não é grosseiro? Eu disse não. Não. Mas a pessoa, olha a cabeça, a pessoa ouve. Não tem o sentimento ali. Que eu podia ter falado realmente grosseiro, com ódio, com raiva, mas eu não falei só não. Não. De jeito nenhum. Nossa, como você é, Gaspeto. Entendeu? Então, ela é assim. Então, se a pessoa é assim, também ela é falsa, também ela vive preocupada em ser bonitinha para todo mundo. Ela não é verdadeira, ela não é sincera. Ela é perdida, ela não é mais de confiança nenhuma. Nenhuma. Quanto mais educadinha a pessoa, pior. Pior, gente, pior. Porque você sabe que ela está fingindo, você não sabe o que é o verdadeiro sentimento dela, você não tem referência. Se você é mais sincera, você me dá referências da tua verdade, concorda? Eu me sinto mais tranquilo. Não, isso ela gosta, se ela não gosta, se é assim, se é assado. Tá claro, né? Tá claro. E não precisa ser grosso, é só se colocar. Mas as pessoas que têm sentimentalismo são educadas. Não pode. Nossa, como você é mal, como você é isso, como você é muito assim, não é assim, tem que ir com jeito. Ué, que jeito? Eu tô falando a verdade.
Que jeito é esse? Não, eu tô dizendo, eu sei que a gente precisa com jeito, porque quanto mais neurótico, quer dizer, quanto mais infantiloide, quanto mais sentimental, quanto mais esses ecos, mais essas pessoas são feríveis. Se a gente tem que tratar com uma dessas pessoas em alguma situação, tem que ter mesmo muita perícia, porque a pessoa é um nojo. Mas não é uma pessoa que você vai conviver, né? Pelo amor de Deus, a gente foge dessas pessoas, porque é insuportável. Tudo você tem que dar uma manobra. Chega uma hora que você não vai ter... Eu, pelo menos, não vou ter mais paciência. Não, não vou. Não, que se foda. Não. Ih, falei. Então, não. Entendeu? Então, lógico, tá, a gente não aguenta, principalmente se são pessoas que você convive, né, bastante. Isso não quer dizer, não é falta de educação, você ser sincero, é, gente? Não, no Brasil tem muita gente que acha que é, sim. E eu acho que vocês, tem muitos casos que vocês acham que é. Entendeu? Eu acho que... Eu sinto assim, por exemplo, eu não tenho que falar nada de você. Se você cortou o cabelo e eu não gostei, isso não é problema meu. Mas se você me perguntar... Aí você vai falar, ai, não gostei não, viu? Aí você tem que pedir desculpa, se você me desculpe, você tem que fazer todo aquele tipão. Mas não, é só pra suavizar, mas ela vai receber como um choque. Mas por que ela recebe com choque? Porque ela dá muita importância pros outros, pouca pra si. Ela gostou do cabelo, por que ela vai perguntar pros outros? Não tem nada que perguntar pros outros se o cara gostou do cabelo. Entendeu? E também, se alguém vier falar pra você, não gostei do seu cabelo, eu falo, eu gostei. Porque não faz diferença se você gostar, não fiz pra você, fiz pra mim, olhar no espelho. Eu adoro espelho. Onde eu trabalho tem espelho, esse negócio de me olhar, adoro me olhar no espelho. Entendeu? Gosto de me ver. Não é que eu me acho bonito, não. Eu gosto de me ver mesmo, eu tenho uma coisa boa comigo. Então, eu gosto de espelho, então eu faço pra mim e tal, dou um jeitinho do jeito que eu gosto. Então, tô bem. Não tem esse problema de me olhar, então eu faço pra mim. Por quê? Porque é pra mim, meu cabelo, não é pros outros. O cabelo nunca foi dos outros. Acho que a única coisa que é dos outros é a voz, né? Porque a voz é pra se comunicar com os outros, então a voz é dos outros. Claro. Não é? Você não acha? Porque aqui dentro o pensamento é teu. Mas quando você fala, já é do outro, não é? Não é? Eu acho que é, né? Porque é um elemento de comunicação. Então, claro, o que você vai falar, você pode selecionar. Não é isso? Mas a pessoa vem e me pergunta. Ela me pergunta, eu falo. Não gostei do seu cabelo. E tem gente que tudo bem. Mas geralmente quem pergunta, porque tem quem não tá nem ali, nem pergunta, né? Sério, tá nem querer saber o que achou. Agora, quem já fez pros outros, tudo é os outros, quer ser alguma coisa pros outros, ela vai e pergunta, né? E quem é muito nos outros é muito fora de si. Então, geralmente, o cabelo já não tá bom. Ela já pediu um corte, já deixou uma série de coisas que não tá bom. Não tem senso de si. Pensa, quando a pessoa está mais em si, ela tem um senso de si. Bom, minha altura, meu jeito, meu rolo, meus óculos, minha cor de pele, aquelas coisas. A gente vai fazer assim ou vai fazer assado. Com algumas variações, você sabe que fica bom. E com as outras, você olha bem e tal. Tem um senso quando você se olha no espelho. E vê que realmente não fica tão bem, porque envelhece, porque deixa você com a cara assim. Então, uma pessoa de bom senso, que é uma pessoa que não está no senso dos outros, não está indo pelo que os outros falam, mas por aquilo que sente, por si mesmo. Ela já cresceu, já é mais adulta, já está mais em si. Então ela sempre está bem dentro dela e ela não está precisando dessas coisas. Agora os outros não. Os outros, tudo é os outros. Então, quanto mais infantil, mais tudo é os outros. Quanto mais maduro, mais tudo é ela. Espiritualidade é viver nos sensos da gente, viver nos sensos do nosso espírito. E o maior sofrimento das pessoas é sentimentalismo. Não é isso? Você vê, tem espiritualistas que frequentam, que sabem da eternidade, ou que até que recebe espírito, eu vejo, que convive com os desencarnados muito bem e tal. E ainda acha que a morte é o mal. Eu não entendo, eu não consigo entender, gente. Você recebe o capaz não sei quem, caboclo não sei o que lá, fulana, ramatiz, todos esses negócios, tudo. E você acha que a morte é um pesar?
tem que dar os pêsames. Gente, como é que pode, né? Né? Eu escuto a Rádio Mundial, sou espiritualista. E você acha que a morte é um peso? Minha mãe tá para morrer. Bom, ela tem que morrer. Acorda. Será mesmo que teu espírito sente mal? Não. Teu espírito não sente mal. Mas a cabeça tem essa visão que aprendeu. Você entra nela. Aí você sente mal. Ela te faz ver como uma tragédia. Dolorida e dramática. Gente, e a cabeça é tudo uma questão de ver. Por exemplo, eu, que não tenho isso, eu vejo completamente diferente. É a mesma situação. É uma pessoa que tem valor para mim, né, afetivo, e que, de repente, né, com minha avó que estava morrendo nas minhas mãos e tal. Ela morreu com a cabeça no meu colo. Então, e com uma pessoa que eu amava de paixão, amo até hoje, né, porque eu ainda vejo ela de vez em quando. Então, mas a minha visão era, sabe, a passagem dela. Ela teve uma vida ótima, ela estava em todo conforto, inclusive estava eu lá dando uma força, enfim, e os netos e os filhos, porque ela era muito querida, ela era um amor de pessoa, ela produziu esse afeto, entendeu? Então todo mundo tinha esse afeto, essa consideração com ela, lógico, porque ela produziu isso, né? E que já estava com 84 anos e tal, estava na hora dela, então foi. E foi com elegância, tudo. Eu tocava as músicas que ela gostava. E quando ela estava morrendo, eu estava escutando, né, o Ernesto Nazaré, que ela gostava das valsas do Ernesto Nazaré. Então a gente fez uma coisa boa, bonita, e eu fiquei feliz. Ainda arrumei ela para pôr no caixão, tudo feio. Mas tudo bem. Mas sabe, me sentindo de coração fazendo a minha coisa para ela? Não tinha pesar, não tinha chorar. Claro, chegava as tias, mas não sei quem, os pessoal que não tem essa visão, começava aquele negócio, né? Parece que, né? E eu ficava olhando, né? A gente que tinha uma outra visão, e aquelas lá, né? O fenômeno mesmo, a pessoa era a mesma, todos nós queríamos bem essa pessoa. Mas uns sofriam, né? E outros não. E essas pessoas que só falam, a morte é terrível. Não, a morte não é. Tua cabeça é terrível. Porque eu estou aqui, estou presenciando a morte e não estou sofrendo. Tenho sentimento, sim, não sou em frio. É engraçado, as pessoas que são dramáticas, sentimentais, elas acham que os outros que não têm sentimento. Tua avó morreu, você não chorou? Então eu acho que você está com algum problema psíquico. É melhor fazer terapia. Só se for terapia mesmo, porque não dá. Então, essas pessoas acham que isso é uma verdade. Elas não percebem que existem opções e opções. E conforme você articula as opções, você tem outras sensações e outra vida diante dos fenômenos. Eu não vejo aquilo como terrível, eu vejo aquilo como uma coisa necessária. Claro que isso não me impediu de fazer o melhor por aquela pessoa. Ao contrário, eu estava muito calmo, muito positivo. E geralmente quando a gente está assim, né, porque eu não sou sentimental, a gente faz com os verdadeiros sentimentos do espírito, de carinho, daquilo que a gente tem mesmo lá dentro. E fiz aquilo que era preciso fazer pela pessoa naquele momento. Não foi pesar, foi gostoso. Foi, como meu espírito estava muito assim, né? Porque quando tem sentimentalismo não tem os verdadeiros sentimentos, não tem os verdadeiros do espírito. O espírito só se manifesta quando você não está no sentimentalismo. Então, como eu não estava no sentimentalismo, eu fiz aquilo com muito espírito. E é engraçado, me fez bem. Me senti bem de fazer aquela coisa boa para aquela pessoa, naquele momento. Me alimentou. Olha a diferença. O sentimentalismo me destroçaria. Enquanto que a ausência do sentimentalismo me fez me sentir bonito. E dá também a pessoa querida o melhor que eu tenho. Melhor que eu tenho. E aí eu vejo pessoas já, minha mãe está com mal de Alzheimer, meu pai está com mal de não sei o quê, que hoje isso é moda e como as pessoas vivem muito mais, né? De repente você tem os pais na sua mão, né? E você vai ter que cuidar. E é um dramalhão, porque as pessoas têm sentimentalismo. Elas não são capazes de entender que é o processo delas, que elas não têm nada com isso, porque elas estão, né? Não, minha mãe, ela está sofrendo, não sei o quê, e já faz um drama e começa a sofrer. Então as pessoas somam o sofrimento, né? O mal, por exemplo, o mal de Alzheimer, ou qualquer outro mal, ou está com câncer, ou está internado no hospital.
Mas é o processo dela. Se você não tem sentimentalismo, não é que você é indiferente, não é isso. É simplesmente que você não tem negatividade, que você não sofre. Mas isso não quer dizer que você não tenha sentimento, bem-querer e espiritualidade de fazer o melhor pela pessoa na hora, com boa vontade, com carinho. Você está entendendo? Então, se você está naquilo, obviamente, né, você pode... Já está na nossa hora de intervalo? Já, então vamos fazer intervalo, eu volto já já. Gasparetto Play, seu portal de estudos sobre espiritualidade e desenvolvimento humano. Descubra as leis universais e a evolução pessoal através de cursos e palestras em áudio e vídeo. Comece sua jornada de autoconhecimento. Acesse gasparettoplay.com.br. Vamos voltar para a nossa questão aqui, né? Nós estamos falando da nossa maneira de ser sentimental e que o sentimentalismo é caracterizado exatamente por o que aprendemos, que as coisas têm que ser assim, porque essa é a visão, essa é a coisa. Com o tempo, muitas dessas coisas vão perdendo a força para nós, porque obviamente a gente tem experiência e a gente vai questionando, né? Pra gente, né? Em amizade, você tem que fazer tudo pela amizade. Aí você faz tudo pela amizade, leva 3, 4 na orelha, você vai parar, né? Vai ter que parar. Que não é bem assim. Então começa a rever, sair um pouquinho do conceito de e mais, aproveitar mais a sua prática de. O que você vive como, o que são as pessoas no dia a dia. Quer dizer, esses conceitos que a gente aprende, eles são a priori, eles são sem vivência, eles são sem fundamento. E a vida vai nos ensinando. Por isso que a gente fala, né? A vida ensina. Passei por isso, parei por isso. E, logicamente, aí a gente percebe que a nossa cabeça foi muito mal feita acerca de tudo na vida, sobre relacionamento social, sobre vida íntima, sobre tudo. O que eu pego mais as pessoas machucadas, doloridas, porque a leitura, quando as coisas não é como a nossa fantasia quer, então a leitura é que eu sou errado, ou que a vida realmente é horrível, ou que eu tenho alguma coisa muito errada em mim, eu não mereço. Tem coisas horrorosas que as pessoas acabam tendo uma leitura completamente negativa. E a minha capacidade nesse sentido é dizer, escuta, vamos articular, isso é uma leitura. Mas antes de falar isso para a pessoa e fazer com que ela articule uma série de leituras muito melhores para ela tem que compreender que a vida não é o que ela pensa. Vocês acreditam tanto na cabeça? Você acredita tanto no que você pensa? Você acredita tanto no que a tua cabeça fala? E ela fala que aquilo é a verdade. Não, a pessoa é uma coitada. Não, não é. Isso é um ponto de vista. Eu posso ir por um outro lado, olhar a mesma situação, a mesma pessoa e ver que ela não tem nada de coitada. É tudo, né, ponto de vista. Por exemplo, a interpretação que você dá para você. Geralmente você é uma vítima de uma série de coisas. Você adora. Né? É uma interpretação, não é o fato. Você sabotou muita coisa sua, né? Você sabe que você é nojento, quando você não é como você quer, você vira a cara, você faz uma série de coisas. Não. Tem coisa aí por trás. Né? É todo casquinha de ferida, falar meio torto comigo já, entendeu? Sabe, né, gente? Então, antes de você olhar por outros lados, a gente vai começar a ler, não, pera, eu sou também um cara meio complicado. Já não é mais coitado. Já virou complicado. Também é um lado, porque do outro lado também pode ser que você pode olhar e achar que não. Isso que eu quero dizer, a verdade, assim, a coisa não é... Tudo depende de como você olha, né? Uma sala, depende do ângulo da sala, você vai ver uma coisa, concorda, gente? Isso é assim mesmo. Então, isso é maravilhoso. Porque quando eu consigo mostrar isso para as pessoas, e eu estou mostrando para você aqui, é para que você tenha uma das coisas mais bacanas do adulto, da maturidade, que é dizer, não aceito. Pessoa, coitada, não aceito. A morte, coitada. Minha mãe está no hospital. Eu nem tô nessa. Ela está no processo dela. É doloroso. Claro, eu sei que certas coisas é doloroso. Até já senti algumas. Eu sei como é que é. Entendeu? Mas tem remédios, ela tem cuidado. Ela está passando por isso. Por que eu tenho que me abater?
Ah, não, nem funciona. Eu acredito que até na cura, se eu quero passar uma cura para essa mulher, essa pessoa que está no hospital, eu já vejo ela bem. É uma das técnicas, visualizar a pessoa bem. Tem muita luz nela. Já mandei alguma coisa. Quer dizer, se eu não entrar no clima do drama, eu posso fazer uma positiva. Agora, se eu entrar no drama, eu não faço nada positivo. Não faço. Ah, coitada, puxa, que chato, também tive um problema assim e tal. Puxa, papapá. Pode fazer gracinha mais pra pessoa, né? Porque a gente não tá mesmo sentindo isso, né? Eu nem conheço a pessoa, como é que eu vou sentir? Entendeu? E é como as pessoas quando falam comigo, ai, Gaspareto, minha mulher adora você. Esperando que eu fale alguma coisa, né? Mas eu vou falar o quê? Não conheço a mulher? É engraçado, as pessoas não pensam, né? A pessoa não pensa, né? Ainda mais quando você está assim na televisão, rádio, ele acha que as pessoas estão engraçadas, acham que a gente realmente, né? Conhece todos eles, que é íntimo mesmo. Ainda mais eu que tenho esse papo íntimo. Tem gente que acha que eu vivo sentado do lado do carro. Não, eu sei, eu sou um fantasma mais popular que o Calunga. Todo mundo carrega o Gaspa na fitinha, entendeu? Ainda põe a fitinha no carro. Ah, o Gaspa tá lá, não, falou pra mim. Vem de uma fita, mas falou pra mim. Não é isso, eu acho que quando as pessoas falou pra mim é porque tocou lá dentro, né? Isso é outra coisa, né? Então, logicamente... Ah, Gaspa, você foi assistir o programa de rádio, você falou tudo que eu tava pensando, entendeu? Você vê que coisa? Falei pra você esse programa, né? Só se você estiver louca pra pensar isso. Louca! Acorda! Não tô falando pra você, eu tô consciente que eu tô falando pra milhares de pessoas. Né? E realmente, ainda mais aqui na Rádio Mundial, que agora vai pro mundo inteiro. Tô falando até com o Japão. Todo lugar pode escutar pela internet. E se pode escutar pela internet, meu gente, o povo pega mesmo. Quando ele gosta da pessoa, ele vai e pega. Os meus que gostam do meu trabalho, tá sempre pegando, sempre me comunicando que estão vendo, que estão fazendo, não sei o que, não sei o que. Então eu sei. Entendeu? Quem, né? Aonde tá. Então tô falando com todo mundo, tô muito consciente. É que o que eu falo, às vezes toca, porque é o que você precisa ouvir. Às vezes até o teu espírito obrigou você estar aqui, né? Fez com que tudo dê certo para você escutar esse programa, por quê? Porque alguma coisa rola aqui que vai tocar e vai responder alguma coisa que você precisa, claro. O aspecto espiritual está sempre unindo, né? Por isso que eu digo, quanto mais eu paro com esse sentimentalismo, quanto mais eu entro na espiritualidade, mais harmonia se cria na minha vida. É impressionante, eu sinto mais o meu espírito, banco mais o que é o meu espírito, né? E meu espírito é muito rico, como de todo mundo, ele é muito rico. E ele tem poderes sobre mim, sobre o ambiente, ele faz fluir as coisas. As coisas fluem. Porque a cabeça, com esses hábitos ruins que a gente aprendeu, eles bloqueiam o fluxo. Não é? Você vê, por exemplo, porque a vida é isso, porque a vida é aquilo, porque filho é assim, porque mãe é assim. Aí não é. Aí não é. Fez tudo bonitinho pro seu filho como a cabeça queria, e o seu filho não tá nem ainda, tá te dando umas patadas e fala que não aguenta mais você. Como é que você fica? E ele tem razão, você tá um saco. E nem porque ela faz o que a cabeça quer, ela não faz, ela não é pessoa de alma, né? Se ela fosse mais uma mãe alma, uma mãe pessoa, ele tinha uma intimidade com aquele, ele tinha uma coisa mais legal, você entendeu? Claro, fazia elo. Mas ela não é assim, porque ela é preocupada em fazer as coisas certas. Muita vaidade, muita beleca. Então, né, ela nem tem muito contato assim com ela faz aquilo que ela acha que é certo. Então, e fez tudo direitinho como achava que tinha que ser, porque aprendeu com todas as outras loucas. Muito bem. Só que realmente, quando é sentimentalismo, isso é sentimentalismo. Quando ela fez isso, ela não fluiu no espírito dela. A pessoa, eu, por exemplo, filho, ou a pessoa que tá mais assim, ela ressente, porque é ruim, né? É ruim, é negativo. Se é negativo para a própria mulher, mas é negativo para os filhos também. Então eles reagem ao negativo, concordo? Não tem respeito. Claro que você não é respeitável. Não vai ter respeito mesmo.
Não, mas eu fui uma mãe, fiz isso, fiz tudo. Ih, já começa a... Ih, já tá cobrando o que você fez? Você fez para um dia ganhar uma nota? É, fez para um dia ganhar uma nota. Aí o filho tá te dando 0. Você dançou! Ó, levou na orelha! Se tivesse feito de alma, tava satisfeita. Não precisava de nota. Já estava satisfeita com a coisa. Entendeu? E provavelmente tinha sido tudo diferente, feito um elo, e ele estava numa relação 10 de amigo espiritual seu, e você estaria numa joia. Mas não tá. E não adianta ficar lendo evangelho dizendo que você é espiritualista. Não resolve porcaria nenhuma. Acho que até complica. Pra cabeça ruim, é ruim ver o evangelho. Eu proíbo, Bíblia, tudo melhor não ler, porque a cabeça é ruim, ela deforma tudo, fica pior, viu? Fica. Ela vê tudo aquele dramalhão daquela coisa, e ela não consegue ter um discernimento espiritual, ela não consegue perceber as coisas, não. Não percebe, não. Faz mal. Eu já mandei muita gente, para de ler evangelho. Para, porque você está fazendo mal. A cabeça é muito ruim, ela só vê coisa ruim, gente, não dá. Então, porque leitura é assim, depende de quem está lendo, né? Ela vê uma coisa boa, uma coisa ruim, dependendo, não é o texto. Não é? Eu sempre gosto muito de ler os livros da Louise Hay. Da Catherine Powder, que eu acho uma das maiores metafísicas que existe para a americana. Mas ela é protestante, de escola protestante, um protestante independente, mas ela é. E ela sempre usa o material bíblico para fazer as análises dela, ou basear as análises dela. Mas ela tem uma leitura bíblica que é a coisa mais linda do mundo. Né? Ela tem um livro, acho que já tem em português, em que ela fala que os 7 passos, que são 7 dias, né, que Deus fez o mundo, e que são os passos da prosperidade. Então ela se baseia nos 7 dias das obras de Deus, né, ali na Gênesis, de fazer o mundo. Gente, mas a análise dos textos que ela faz me deslumbra. Eu falo assim, eu não vejo essa Bíblia aí, mas ela vê. E ela vai mostrando que ela tem um grande estudo. Eu fico encantado de ver. Então não é o texto, né? É a pessoa que está lendo o texto. Eu sem aquele preparo, vou ler o texto e vejo uma coisa. Mas ela, com aquele preparo, vai e como ela escreveu sobre isso, ela me mostra aquilo que ela está vendo, né? Isso que é a coisa mais bacana. Então eu acho fascinante. Eu adoro, sou um aluno dela, porque eu adoro os trabalhos dela. Ela tem mais de 22, 23 livros publicados em inglês, e só alguns em português. Né? Como eu leio bem inglês, eu sempre li tudo dela. E realmente, você vê, é o modo de ver. A gente vê que nada é, né? Ah, esse texto é uma porcaria. Não, é eu que sou uma porcaria que não consigo me relacionar com o texto. Olha como mudou. Se eu tiver a cabeça, né, da Catherine Powder, eu vou ver o que ela vê. Então, o texto é maravilhoso. Não é isso? Então, é como aquela coisa, né? Por exemplo, às vezes eu não tenho aquele conhecimento para ouvir ópera. Então, não passa. Não tem aquela coisa para... Mas tem gente que tem uma bagagem, que tem uma sensibilidade e tal, e uma formação, que se delicia profundamente com aquilo. Não é verdade? Então, a ópera é ruim ou a ópera é boa? Isso depende. Depende de quem está vendo, concorda, gente? É como música, é como tudo na vida, não é isso? Ora, depende da gente. Então, a coisa mais difícil de convencer as pessoas é que as coisas não são, porque são. Não, a vida é assim, fulano é assim, esse assunto é assim. Não. Não, ali não é. Para você é. Por enquanto, porque você também pode, de repente, resolver dar umas articuladas, de ângulo. Ah, a morte para mim era um horror, hoje não é mais. Olha, eu me esquentava a cabeça muito com isso, hoje não esquento mais. Você não fez isso já, gente? Você não mudou de ângulo? Não mudou tudo depois que você mudou de ângulo? Olha só, gente, vamos lembrar disso. Vamos lembrar que tudo que você tem na vida é só na tua cabeça. Ai, agora eu peguei você. Aquele teu problema, aquele negócio que não vai na tua vida. Será que não é só na tua cabeça, não?
Eu acho que é, viu? Eu acho que é, porque eu aprendi que não tem... Tudo que está lá fora é um reflexo que está aqui dentro. Isso também é uma frase que você sei que você entende, mas também não entende. Que é muito mais profundo do que eu estou falando. Entendeu? Mas, sabe, dá uma moleza para você, né? Articula. Pega outros ângulos. Não, porque isso é... Ih, cabeça, para. Deixa eu tentar outra coisa. Faz umas coisas dessas assim, você vai achar bárbaro. Assim você... Eu faço sempre isso para não sofrer. Não quero sofrer isso. Porque se eu continuar insistindo nesse ponto de vista, me machuca. Então eu não quero. Não quero. Então eu não sofro. Sentimentalismo é isso. É sofrimento inútil. Eu não quero, não. Quero ser eficiente. Eu quero coisas boas. Quero participar do mundo, mas positivamente. Eu não quero ficar sofrendo. Você quer? Eu não. Mas com essa cabeça, será? Bom, deixa você pensar. Semana que vem eu bato outro papo com você. Vai. Tchau.